O sol poente tingia o céu de Faro com tons de âmbar e carmesim, como se o próprio Atlântico estivesse a sangrar amor pelo horizonte. Mariana tropeçou na calçada irregular da rua de São Pedro, o coração martelando como o sino da Sé Velha ao meio-dia. Não me olhes assim, Inês, sussurrou ela, a voz rouca de pânico e desejo entrelaçados, enquanto as mãos de Inês, quentes e insistentes, apertavam as dela contra o muro de azulejos azuis desbotados por séculos de salitre. Um beijo roubado, breve como uma onda que se quebra, mas eterno como as lendas dos mouros que ecoavam nas vielas. E então, o grito distante de uma mãe chamando pela filha perdida na multidão do mercado, e quando como um verdito divino, Inês. Volta para casa, antes que o escândalo nos engula. Aquela noite, sob as estrelas que piscavam como olhos acusadores, Mariana soube que o amor, em Faro, não era um conto de fadas, mas uma batalha contra as correntes invisíveis da tradição. Mariana cresceu nas sombras das falésias de Ponta da Piedade, onde o mar esculpia rochas em formas impossíveis, como se a natureza mesma desafiasse as convenções humanas. Filha de um pescador de atum que partia ao amanhecer para o alto mar e regressava com as mãos calejadas e histórias de sereias que cantavam para atrair os barcos, ela aprendera cedo a ler o vento e as marés. Aos 18 anos, com os cabelos castanhos que caíam em ondas selvagens até os ombros e olhos verdes como as oliveiras centenárias do interior algarvio, Mariana era a rapariga que todos viam como o futuro de uma família devota. A mãe, Dona Rosa, tecia rendas à luz de uma lamparina, murmurando rezas à Virgem de Fátima enquanto sonhava com um casamento que selasse alianças antigas entre vizinhos. O amor é como o vinho de Portimão, Mariana, envelhece bem se for com o homem certo, dizia ela, os dedos ágeis dançando nas linhas finas como veias de folhas de figueira. Mas o coração de Mariana não batia por rapazes de camisa engomada e promessas de estabilidade. Batia por Inês, a rapariga de pele morena como as amêndoas tostadas das festas de São Brás, que chegara à escola secundária de Faro vinda das colinas de Monchique, onde o ar cheirava eucaliptos e segredos ancestrais. Inês, com 20 anos recém-completados, tinha tranças pretas que ela adornava com flores silvestres colhidas ao amanhecer e um riso que ecoava como o fado melancólico tocado nas tascas escondidas da baixa. Filha de uma costureira cigana que vendia vestidos bordados com motivos mouriscos no mercado municipal, Inês carregava o peso de uma herança nómada, onde o amor era livre como o vento que varria as planícies, mas o mundo lá fora exigia raízes fixas e silêncios cúmplices. Tudo começara na sala de aula de literatura portuguesa, sob o retrato amarelado de Fernando Pessoa que pendia torto na parede, como se o poeta mesmo duvidasse da realidade. A professora, Dona Elvira, uma viúva de cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, recitava versos de mensagem com a paixão de quem via no mar uma metáfora para o exílio do coração. A saudade é a presença do ausente, proclamava ela, e Mariana, sentada na terceira fila, sentia um arrepio que nada tinha a ver com o frio úmido que se infiltrava pelas janelas envidraçadas. Inês, ao lado dela por um capricho do destino ou da secretária que a juntara para um trabalho sobre Camões, inclinava-se ligeiramente, o ombro roçando de Mariana como uma brisa inesperada. Sabes, os sonetos dele falam de amores impossíveis, murmurou Inês, os olhos castanhos brilhando com malícia. Como se o poeta soubesse que o coração não obedece a mapas. Daquele dia em diante, a amizade floresceu como as buganvílias que trepavam pelas paredes brancas das casas de Faro, cor-de-rosa e indomáveis. Passavam as tardes na praia de Faro, debaixo dos pinheiros mansos que sussurravam segredos ao vento, partilhando pastéis de nata roubados da confeitaria antiga na rua direita e conversando sobre sonhos que o sol algarvio tornava palpáveis. Mariana contava histórias do pai, das noites em que ele regressava com redes cheias de peixes prateados e olhos vazios de saudades do mar. Ele diz que o oceiro leva pedaços da alma, mas devolve memórias, confidenciava ela, traçando padrões na areia com um pauzinho. Inês ria, mas havia uma sombra nos seus olhos, herdada da mãe que lera as linhas da mão de Mariana uma vez, no mercado, e sussurrara.
Cuidado, menina, o teu caminho cruza com o de uma alma errante, mas o povo julga os que dançam fora do compasso. Os dias de verão estendiam-se como as praias intermináveis, e o que era cumplicidade inocente começou a tingir-se de tons mais profundos. Uma noite, durante a festa dos Santos Populares, com as ruas iluminadas por lanternas de papel e o ar carregado de sardinha assada e manjerico perfumado, Inês puxou Mariana para uma dança improvisada ao som de concertinas desafinadas. As saias rodopiavam, os corpos colavam-se no calor da multidão e, por um instante, o mundo de Faro, com as suas igrejas barrocas e olhares inquisidores dos vizinhos, dissolveu-se. Sentes isto? Perguntou Inês, a respiração quente contra o pescoço de Mariana. É como se o fado nos cantasse só para nós. Mariana, o coração em chamas, assentiu, mas as palavras fugiram como gaivotas assustadas. O crush escondido nasceu ali, nas sombras das festas, nutrido por bilhetes dobrados passados em segredo durante as aulas e olhares trocados nas missas dominicais, onde o padre pregava sobre a pureza do amor cristão com uma veemência que soava a ameaça. Mariana guardava as flores que Inês lhe oferecia, um jasmim aqui, uma flor de laranjeira ali, entre as páginas dos livros de poesia, onde secavam como promessas frágeis. És a minha musa secreta, escreveu Inês numa nota, e Mariana releu-a até que as letras dançassem na sua mente como as luzes dos barcos de pesca ao largo. Mas Faro, terra de luz e sombra, não perdoava segredos que desafiassem o tecido social tecelado por gerações. A família de Mariana, ancorada na tradição católica que via o casamento como o porto seguro da alma, começava a pressionar. O primo João, com o seu sorriso largo e mãos fortes de oleiro, aparecia aos domingos com ramos de alecrim conversas sobre uma casa própria perto do Ria Formosa. És como uma filha para mim, Mariana, dizia Dona Rosa, os olhos úmidos de expectativas não ditas. Não deixes que o mar te leve para longe da família. Inês, por seu lado, lutava contra o peso da comunidade cigana, onde as mulheres eram esperadas para casar cedo e perpetuar linhagens que ignoravam os sussurros do coração. A mãe, com os seus olhos penetrantes como os de uma cartomante, notara os olhares prolongados. O amor que não se vê é como vinho azedo, filha. Engana o paladar, mas corrói a alma. A tensão crescia como as ondas antes da tempestade, e o primeiro sinal de ruptura veio numa tarde chuvosa de outono, quando o céu de Faro se cobria de nuvens cinzentas como as saias de luto das viúvas. Mariana e Inês encontravam-se na capela abandonada de São Sebastião, um refúgio de pedra fria onde os ecos das orações antigas misturavam-se com confissões modernas. Tenho medo, Inês, admitiu Mariana, as lágrimas traçando caminhos salgados pelo rosto. O meu pai falou em noivado. Diz que é o que Deus quer. Inês, com os punhos cerrados, rebateu, Deus não manda no coração. Lembra-te das lendas, as mouras amavam quem queriam e o mar guardava os seus segredos. Mas naquela noite, ao separarem-se, um beijo mais ousado selou o pacto ou a sentença. A pressão social, invisível como nevoeiro que subia do Ria Formosa nas manhãs frias, começou a envolver as duas como uma rede de pesca apertada. Na escola, os rumores sussurrados nos corredores, viste como elas andam sempre juntas? Como irmãs, mas... Chegavam aos ouvidos da diretora, uma mulher austera de Loulé que citava essa de Queiroz para justificar a moralidade. O amor verdadeiro é como o romance da cidade e as serras, enraizado na terra, não nas ilusões do vento. As aulas de educação moral, com os seus diagramas de famílias nucleares desenhados a giz no quadro negro, tornavam-se lições de contenção para Mariana, que se via a si mesma como uma personagem secundária na narrativa alheia. Inês, mais rebelde, respondia com silêncios carregados e desenhos escondidos no caderno, silhuetas de duas figuras entrelaçadas contra o fundo de falésias douradas. Mas em casa, a mãe dela, Dona Lourdes, com as suas pulseiras de prata tilintando como sinos de aviso, confrontou-a numa noite de lua cheia. Ouvia as fofoqueiras no mercado,
Inês. Dizem que andas com a filha do pescador como se fosses o seu sombra. Lembra-te, nós, ciganos, carregamos o sangue dos que fugiram da Inquisição, mas não da vergonha. Um amor assim é como dançar descalça sobre brasas. Inês, de joelhos no chão de terra batida da barraca, jurou lealdade à família, mas o coração traía-a com batidas que ecoavam os tambores das festas de casamentos tradicionais. O crush, outrora um jardim secreto, começava a murchar sob o peso das expectativas. Mariana aceitou um convite para um baile na Sociedade Recreativa Operária, onde os rapazes de Faro, com gravatas apertadas e sapatos polidos, competiam por danças como se fossem leilões de atum. João, o pretendente, rodopiava-a no salão decorado com guirlandas de loureiro, o seu hálito cheirando a vinho de mesa. És a flor mais bela do Algarve, Mariana, murmurava ele, e ela sorria por educação, mas os olhos procuravam a porta, onde Inês, disfarçada de ajudante, servia copos de aguardente com mãos trêmulas. Os olhares cruzaram-se como flechas no escuro, e mais tarde, num beco atrás do edifício, Inês sussurrou: "Não o deixes tocar-te. És minha." O beijo que se seguiu foi febril, um ato de rebelião contra o mundo que as separava. Mas o destino, caprichoso como o vento de levante, trouxe a primeira traição. Foi num domingo de Ramos, quando as ruas de Faro se enchiam de procissões com ramos de oliveira abençoados e o cheiro de incenso pairava no ar. Mariana, arrastada pela mãe para a missa na Igreja da Misericórdia, viu Inês do outro lado do átrio, ao lado de um rapaz da comunidade cigana, o primo Tomás, com quem a mãe a forçara a posar para fotos que selariam um noivado futuro. O sorriso forçado de Inês cortou Mariana como uma navalha. "É só para calar as línguas", explicou ela mais tarde, num encontro furtivo no cemitério antigo, onde as lápides cobertas de musgo guardavam segredos de amores perdidos. "A minha mãe ameaçou mandar-me para o norte, para os parentes em Coimbra." Mariana, ferida, rebateu com lágrimas. "E eu? Sou só um segredo a esconder, como um contrabando de tabaco?" A ruptura veio como uma maré alta, impiedosa. Dias depois, no mercado municipal, onde os vendedores gritavam preços de figos maduros e peixe fresco, Dona Rosa confrontou Mariana com um boato ouvido de uma lavadeira. "Dizem que andas com a cigana de um jeito que não convém a uma rapariga cristã. Pensa na tua alma, filha. O padre avisa que pecados assim levam ao inferno." Mariana, o rosto corado como as romãs no cesto, negou tudo, mas o veneno instalara-se. Naquela noite, Inês recebeu uma carta, uma das poucas que Mariana ousara escrever, com versos roubados de Florbela Espanca. "Amar é como morrer, e quem ama devagar, morre devagar." Mas em pânico, Inês queimou-a na lareira, as chamas devorando as palavras como o medo devorava o seu peito. "Não posso arriscar tudo", pensou ela, e no dia seguinte, evitou Mariana na escola, o silêncio entre elas mais ensurdecedor que o sino da torre. Semanas passaram em agonia, Faro parecendo uma prisão de luz ofuscante. Mariana mergulhava-se no trabalho da família, ajudando o pai a remendar redes na praia, as mãos salgadas do mar misturando-se às lágrimas. "O amor é como a pesca, miúda, às vezes, soltas o peixe para ele crescer", aconselhava o pai, sem saber o quanto as palavras doíam. Inês, por seu lado, submetia-se às lições de dança tradicional com Tomás, os pés pisando o chão de pedra ao ritmo de violas, mas o coração ausente como um pássaro enjaulado. A traição, embora nascida do medo, corroía-as por dentro, um veneno doce que as separava mais que qualquer palavra. O inverno chegou a Faro com chuvas que lavavam as ruas de cal, transformando as vielas em riachos de memórias. O Natal aproximava-se, com as luzes piscando nas varandas e o cheiro de rabanadas fritas pairando no ar, mas para Mariana e Inês, a festa era uma máscara para a dor. A igreja enfeitada com ramos de louro e o presépio vivo, onde crianças vestidas de pastores cantavam vilancicos, recordava-lhes a inocência perdida.
Mariana, sentada no banco da família, via Inês do outro lado, o rosto pálido sob o véu negro, os olhos evitando os dela como se o olhar fosse pecado. A pressão social atingira o ápice numa assembleia comunitária na junta de freguesia, onde os anciãos, homens de barbas brancas e mulheres de xales bordados, debatiam os valores algarvios ameaçados pela modernidade. O mar dá, o mar tira, mas a família é o nosso porto, proclamava o presidente, um ex-pescador com voz rouca de cigarros. Rumores sobre influências estranhas, um eufemismo para o que se sussurrava sobre as duas raparigas, circulavam como vinho nas tascas. Dona Lourdes, a mãe de Inês, ergueu-se para defender a honra da filha. Nós ciganos sabemos o que é ser julgado. Mas o sangue não mente. Casamentos fortes constroem tendas que resistem ao temporal. Inês, forçada a sentar-se ao lado de Tomás, sentia o peso do olhar coletivo como correntes. Mariana, incapaz de suportar o vazio, procurou refúgio nas falésias de Ponta da Piedade, onde o mar rugia como um amante traído. Lá, entre as grutas esculpidas pelo tempo, encontrou um caderno antigo deixado por um turista, cheio de poemas sobre amores proibidos na era dos descobrimentos. Os mares separam, mas o coração navega, lia ela, e as palavras acendiam uma faísca de rebelião. Decidiu confrontar Inês numa noite de lua nova, quando as ruas de Faro dormiam sob um manto de silêncio. Bateu à porta da barraca cigana, o coração na garganta, e Inês, surpreendida, puxou-a para dentro, o cheiro de ervas secas e incenso envolvendo-as como um abraço. Porquê, Inês? Por que queimaste a carta? Perguntou Mariana, a voz quebrando como vidro. Inês, de joelhos no tapete de tecido à mão, confessou entre soluços. Tive medo. A minha mãe encontrou um lenço teu, bordado com as nossas iniciais. Ameaçou contar tudo ao teu pai, dizer que eras uma tentação do diabo. Eu pensei que te protegeria se me afastasse. A traição revelada não era malícia, mas um escudo frágil contra o mundo. Abraçaram-se ali, no escuro, os corpos tremendo não de frio, mas de alívio e dor misturados. Não podemos fugir disto, murmurou Mariana. O amor não é um segredo para esconder, é uma luz para partilhar. Mas o céu trau e rompeu como uma tormenta no equinócio de março, quando o vento levava pelas ruas e o mar agitava-se furioso. Tomás, ciumento e pressionado pela família, espalhou o boato definitivo no mercado, a Inês e a Mariana. Elas não são só amigas. É coisa de pecado, como nas histórias dos sodomitas. O escândalo explodiu como fogo de artifício na festa de São João. Dona Rosa, ao ouvir da lavadeira, desmaiou na cozinha, o rosário caindo no chão de azulejos como contas de um colar partido. O pai de Mariana, o pescador de mãos calejadas, confrontou-a à beira da praia, a rede semi-remendada esquecida. É verdade, filha? Amas uma mulher como se fosse homem? Deus me perdoe, mas isto mancha o nosso nome. Mariana, de pé na areia molhada, gritou pela primeira vez. O amor não mancha, pai. É como o mar, vasto, imprevisível, mas puro na sua essência. Inês, por seu lado, enfrentou a fúria da mãe numa dança ritual ao redor da fogueira cigana, onde os tambores batiam como corações acelerados. Traíste o sangue, acusou Dona Lourdes, as pulseiras tilintando em raiva. Tomás, com um sorriso torcido, tentou intervir, mas Inês repeliu. O teu amor é uma prisão, não uma tenda. Eu amo Mariana, e isso é mais antigo que as nossas lendas. A ruptura familiar foi visceral. Inês foi expulsa da barraca, as suas roupas atiradas para a rua como trapos sujos, o vento levando embora os ecos de maldições. Sozinhas contra Faro, as duas raparigas encontraram-se na capela de São Sebastião, o santo mártir de flechas que simbolizava o sofrimento pelo amor. Lá, sob a luz fraca das velas, juraram proteção mútua. Se o mundo nos caça, caçamo-lo de volta com o nosso amor, disse Mariana, entrelaçando os dedos nos de Inês.
Inês, com os olhos flamejantes, respondeu: como as moras que guardavam tesouros nas grutas, protegeremos o nosso coração. A fuga não foi planeada, mas nasceu da necessidade, como as migrações das andorinhas que cruzam o Estreito de Gibraltar. Com o escândalo espalhar-se como fogo em palha seca, vizinhos cruzando a rua para evitar Mariana, mercadores recusando o peixe do pai dela, as duas decidiram partir para Lisboa, a cidade das 7 colinas onde os segredos se perdiam na multidão. Mariana vendeu um colar de herança, uma peça de prata mourisca que a avó lhe deixara, e Inês levou apenas o seu caderno de desenhos e uma manta bordada pela mãe, um adeus silencioso à linhagem. Partiram de autocarro ao amanhecer, o Ria Formosa desfocando-se pela janela como um sonho acordado, Faro encolhendo no retrovisor como um coração partido. Lisboa recebeu-as com o bulício do Chiado e o cheiro de pastéis de Belém, mas o exílio era amargo como café sem açúcar. Alugaram um quarto minúsculo no bairro Alto, paredes descascadas e quando os fados tristes de Amália Rodrigues que vazavam das rádios vizinhas. Aqui ninguém nos conhece, disse Inês, tentando sorrir enquanto desenhava mapas imaginários de uma vida nova. Mariana, limpando o pó das prateleiras com um pano úmido, respondia: mas levamos Faro connosco, no peito. Encontraram trabalho, Mariana como ajudante numa confeitaria perto do Tejo, amassando massas doces que lembravam os domingos perdidos, Inês como bordadeira freelance, os seus motivos inspirados nas falésias agora tingidos de saudades. A proteção mútua tornava-se o alicerce. Nas noites em que o medo acordava Mariana com pesadelos de olhares acusadores, Inês cantava-lhe canções ciganas baixinho, a voz como mel de rosmaninho. Lembra-te, o amor é o nosso escudo, mais forte que qualquer tradição. E quando Inês duvidava, questionando se valer a pena a traição inicial, Mariana traçava linhas na palma da sua mão. Cada cicatriz é uma história que nos une. Como as veias das folhas de sobreiro, resistimos ao fogo. Mas o passado, teimoso como as raízes das oliveiras, não as largava. Uma carta chegou de Faro, escrita pela mão trêmula do pai de Mariana. Volta, filha. O mar acalmou e eu aprendi que o julgamento é de Deus, não dos homens. A tua mãe reza por ti. Anexada, uma nota de Dona Lourdes para Inês. O sangue chama, pequena. Tomás partiu para o Brasil e eu vejo agora que o teu coração é como o nosso, errante, mas leal. As palavras abriram feridas antigas, mas também portas para a reconciliação. Vamos voltar? Perguntou Inês, os olhos brilhando com esperança cautelosa. Mariana hesitou, o Tejo lá fora murmurando dúvidas, mas assentiu. Sim, mas como somos, juntas, sem máscaras. O regresso a Faro foi uma odisseia de autocarro e comboio, o Algarve desdobrando-se em tons de ocre e azul como um quadro de um pintor renascentista. A cidade, outrora prisão, agora parecia um palco para o ato final. Encontraram o pai de Mariana na praia, as redes estendidas como véus de noiva, e ele, com lágrimas nos olhos sulcados pelo sal, abraçou-as. Eu fui cego, como nevoeiro que engana os barcos. Mas o amor... o amor é a bússola verdadeira. Dona Rosa, mais devagar, estendeu a mão a Inês. Entra na nossa casa, rapariga. As rendas que teço agora têm padrões para 2 almas. A mãe de Inês esperava na barraca, o fogo da lareira aceso como um coração renovado. Perdoa-me, filha. Julguei pelo medo, não pela sabedoria das estrelas. Tomás, ausente, deixara um vazio preenchido pela aceitação. A comunidade, devagar, curava-se. O padre, em sermão pascal, falou de redenção e amores que transcendem o visível, citando o Cântico dos Cânticos como prova de que Deus celebra todos os jardins. Com a primavera a arrebentar em Faro, campos de flores silvestres dançando ao vento, o ar perfumado por laranjeiras em flor, Mariana e Inês reconstruíram seu mundo, tijolo a tijolo, como as casas brancas que resistiam aos temporais.
A amizade escolar, outrora um broto tímido, florescera em amor maduro, enraizado na terra algarvia mas livre como o céu. Passavam as manhãs na Praia da Rocha, não mais como fugitivas, mas como guardiãs do seu próprio destino, colecionando conchas que ecoavam o mar como promessas. A proteção mútua manifestava-se em gestos cotidianos. Inês ensinava Mariana a ler as cartas de tarô, não como adivinhação, mas como meditação sobre caminhos do coração. Vês esta? A estrela. É nós, luz após a tempestade. Mariana, por sua vez, levava Inês às tascas onde se servia cataplana de marisco, partilhando histórias do pai sobre as sereias que, segundo a lenda, amavam além do género, cantando para almas afins. O Algarve guarda segredos mais antigos que a cristandade, dizia ela, e Inês ria, os dentes brancos reluzindo como pérolas. O conflito residual veio de fora, como ecos de um fado distante. Uma jornalista de Lisboa, atraída pelo escândalo, chegou a Faro para uma reportagem sobre amores modernos no sul conservador. As entrevistas iniciais foram hostis. Vizinhos relembravam o desgosto com vozes baixas, mas Mariana e Inês, de mãos dadas numa foto para o jornal, declararam: "O nosso amor não é notícia, é vida." Como o sol que aquece estas praias, ilumina o que era sombra. A reportagem, publicada com o título Faro, onde o amor desafia as correntes, virou o vento. Cartas de apoio chegavam de todo o país, de raparigas em Coimbra e Porto que se viam refletidas nelas. A traição de outrora, agora perdoada, fortalecera-as. Inês confessou numa noite de verão, sentadas no muro da Sé Velha, vendo as estrelas: "Queimar aquela carta foi o meu maior erro, mas também o meu renascimento. Aprendi que proteger não é esconder, mas enfrentar." Mariana, beijando-lhe a testa, respondeu: "E eu aprendi que o medo é passageiro, como as ondas. O amor é a maré que fica." A família expandiu-se em aceitação. O pai de Mariana, reformado das pescarias, construiu uma pequena oficina de redes artesanais, onde Inês o ajudava, os seus dedos ágeis transformando cordas em arte. Dona Rosa, reconciliada, tecia um vestido de noiva para um futuro imaginado, não de igreja, mas de celebração privada, sob as oliveiras. Dona Lourdes, com as suas histórias ciganas, contava lendas de amantes que desafiavam deuses, tecendo-as em canções que Inês gravava num velho fonógrafo, enviando para primas no norte. Faro, a cidade de luzes e sombras, tornara-se aliada. Durante a festa da Nossa Senhora da Conceição, as duas marcharam na procissão, ramos de murta na mão, os olhares trocados abençoados pelo mar calmo. O padre, agora amigo, abençoou-as discretamente. "Que o Espírito Santo vos guarde, como guardou Maria em segredos divinos." O clímax da sua jornada veio no equinócio de outono, quando o sol se punha cedo e as folhas das figueiras caíam como confetes dourados. Um vendaval do norte, carregado de memórias, trouxe Tomás de volta do Brasil, não como inimigo, mas como homem mudado, os olhos marcados por saudades de uma terra que ele aprendera a ver com clareza. Chegou à barraca de Dona Lourdes com um violão gasto e histórias de amores livres nas praias de Rio, onde o carnaval celebrava todos os corações. "Eu fui tolo, Inês", confessou ele, sob o luar que banhava o acampamento. "Pensei que o amor se prendia com ciúme, mas é como o samba, flui ou morre." Inês, sem rancor, perdoou ali e Tomás tornou-se aliado, tocando fados adaptados com letras de aceitação nas tascas, espalhando sementes de mudança. Mariana e Inês, fortalecidas, organizaram um evento na Praça Municipal, noites de histórias algarvias, onde vozes da comunidade, pescadores, ciganos, viúvas, partilhavam contos de amores resilientes. O pai de Mariana falou das sereias que amavam marinheiros e princesas por igual. Dona Rosa leu poemas de Sofia de Melbrenner sobre o mar como metáfora de liberdade. Inês desenhou cartazes com silhuetas entrelaçadas contra o horizonte e Mariana moderou, a voz firme como o rochedo da Ponta da Piedade.
A multidão, inicialmente curiosa, aplaudiu e naquela noite, sob estrelas testemunhas, as duas selaram o seu compromisso com um anel simples de concha, gravado com amor vence. O final, humanamente perfeito em sua imperfeição, estendia-se como o horizonte de Faro. Anos depois, com uma pequena casa nas colinas de Estombar, rodeada de vinhas e oliveiras, Mariana e Inês criavam um legado. Uma biblioteca itinerante de literatura lésbica portuguesa, misturada com lendas ciganas, visitando escolas para semear tolerância. O pai de Mariana, agora avô honorário de sobrinhos distantes, contava histórias aos netos imaginários. As mães, unidas em amizade, teciam tapeçarias que contavam a saga delas em fios de lã tingidos com bagas de jasmim. Não foi um final de conto de fadas sem espinhos. Houve dias de dúvida, ecos de julgamentos sussurrados, tempestades que testavam os alicerces. Mas o amor, nutrido por proteção mútua, provou-se mais forte que as correntes sociais. Em Faro, onde o mar beija a terra eternamente, elas aprenderam que o verdadeiro romance é humano, falível, profundo e sempre renascente. Como o sol que nasce todos os dias sobre o Atlântico, o seu amor iluminava, não o levava, convidando o mundo a dançar no seu ritmo. E assim, nas ruas de azulejos e bougainvillias, a amizade escolar que virara creche escondido floresceu em eternidade, provando que, em Portugal, o coração, como o fado, canta a verdade mesmo nas notas mais tristes.